Bem ao lado do luxo da cidade do Cabo está Khayelitsha, um enorme município sem água, sem energia e sem segurança. Nascido do apartheid e crescido por negligência, agora abriga mais de 1 milhão de pessoas. Mas por trás das dificuldades estão a cultura, o orgulho e a resiliência imparável. Explorar mundo leva você para dentro de uma realidade que o mundo escolhe ignorar. Condições de vida: 2 mundos, 1 município. A vida em Khayelitsha é uma mistura de desenvolvimento e privação, 2 realidades coexistindo dentro de uma comunidade. Nas partes mais estabelecidas, casas de tijolos ficam ao lado de pequenas empresas locais e escolas comunitárias. As estradas são pavimentadas, há linhas de eletricidade e os serviços públicos básicos funcionam em algum grau. Estes bolsões de desenvolvimento assemelham-se a bairros tradicionais, refletindo o progresso gradual ao longo do tempo. No entanto, a uma curta distância, muitos moradores vivem em casas improvisadas, construídas com chapas de zinco corrugado, restos de madeira e folhas de plástico. Esses assentamentos informais não têm encanamento, e água corrente é um luxo. As pessoas devem caminhar longas distâncias para acessar torneiras de água comunitárias. Os banheiros são compartilhados ou inexistentes, e a eletricidade, se disponível, geralmente vem por meio de conexões ilegais. Esgoto a céu aberto alinha as ruas, criando condições de vida perigosas. Talvez a ameaça mais alarmante nessas áreas seja o perigo sempre presente de incêndios. Em fileiras densamente compactadas de barracos, uma única vela, fio exposto ou fogo de cozinha pode inflamar um incêndio que se espalha incontrolavelmente. Sem hidrantes próximos ou infraestrutura confiável de combate a incêndios, os moradores devem agir rápido, usando baldes e mangueiras improvisadas para proteger o pouco que têm. Apesar dessas circunstâncias terríveis, Khayelitsha continua a crescer. As pessoas se adaptam da melhor maneira possível, transformando qualquer espaço disponível em casas e microempresas. Ainda assim, o contraste entre as áreas informais e mais desenvolvidas é gritante, servindo como um lembrete diário da desigualdade. Para muitos moradores, a sobrevivência depende da criatividade, resiliência e um senso de comunidade. A luta para viver com dignidade em tais condições não é apenas física, é emocional e psicológica também. Viver em Khayelitsha é um ato constante de equilíbrio entre sobrevivência e esperança. Crime e insegurança. Uma vida em alerta. Khayelitsha não é marcada apenas pela pobreza. É também assolada pelo crime e uma profunda sensação de insegurança. Os moradores vivem em um estado constante de alerta, moldando suas rotinas diárias em torno de preocupações com a segurança. Crimes violentos, incluindo roubo, agressão e assassinato, fazem parte da vida cotidiana em algumas áreas. Não é meramente a percepção de perigo, é uma experiência vivida que influencia como as pessoas se movem, onde vão e como interagem com seu ambiente. Uma das principais causas é a falta de presença policial. À medida que Khayelitsha se expandiu rapidamente, os serviços de segurança pública não conseguiram acompanhar. Muitos bairros não têm delegacia ativa, patrulhas regulares ou resposta confiável em emergências. Nesse vácuo, grupos criminosos estabeleceram controle sobre certas zonas. Guerras territoriais, atividades de gangues e extorsão são comuns, e para muitos, chamar a polícia não parece uma opção. O desemprego aumenta ainda mais o problema. Sem renda estável ou oportunidades, alguns moradores recorrem ao roubo, tráfico de drogas ou outras atividades ilegais apenas para sobreviver. Para os jovens, especialmente, o fascínio do crime é forte quando a educação e o trabalho parecem fora de alcance. Mulheres e crianças enfrentam o peso dessa violência, muitas vezes se tornando alvos de abuso, exploração ou tráfico.
Apesar dessa sombria realidade, a comunidade ainda luta. Algumas ONGs e moradores formaram patrulhas de segurança, grupos de apoio e programas educacionais para combater a violência e reivindicar espaços públicos. Mas a escala do problema é enorme. Viver em Khayelitsha significa mais do que guardar sua porta. Significa estar sempre atento, navegar pelo seu bairro com cautela e esperar que cada dia passe sem incidentes. Cultura e identidade. Orgulho em meio à luta. Khayelitsha pode ser conhecida por suas dificuldades, mas é igualmente definida pela força e vivacidade de sua cultura. Apesar da pobreza, criminalidade e recursos limitados, este município pulsa com vida, criatividade e orgulho. A cultura aqui não é um luxo, é uma ferramenta para sobrevivência, identidade e autoexpressão. Grande parte da identidade cultural de Khayelitsha está enraizada na herança Xhosa. O povo Xhosa é um dos maiores grupos étnicos da África do Sul, e muitos moradores do município são descendentes desta comunidade. Eles falam a língua isiXhosa, rica em cliques e ritmo, e mantêm costumes que incluem música, dança, rituais e contação de histórias orais. Essas tradições não são relíquias, são partes vivas e respiratórias da vida diária. Ao longo do tempo, Khayelitsha desenvolveu sua própria marca de cultura urbana, uma mistura de tradição e modernidade. Artistas de hip-hop cantam rap em isiXhosa. Coros gospel misturam ritmos ancestrais com harmonias da nova era. Grafiteiros contam histórias políticas em paredes de concreto, enquanto poetas de palavra falada se apresentam em centros comunitários e mercados ao ar livre. O resultado é uma paisagem cultural que é exclusivamente local e inegavelmente poderosa. O orgulho na identidade local é forte. Por muito tempo, ser de Khayelitsha foi motivo de vergonha. Agora, os jovens orgulhosamente reivindicam suas raízes. Artistas que começaram no município agora se apresentam em palcos globais. E empreendedores estão construindo marcas que refletem os valores do município. Isso não é apenas resistência, é reinvenção. Khayelitsha mostra que, mesmo em lugares de extrema adversidade, a beleza e o brilho podem florescer, liderados pelo espírito e talento de seu povo. Localização e origens. Onde fica Khayelitsha? Khayelitsha está localizada nos arredores da cidade do Cabo, África do Sul, em uma região arenosa e baixa conhecida como Cape Flats. Embora a cidade do Cabo seja frequentemente associada a maravilhas naturais, como a Table Mountain e praias intocadas, Khayelitsha está em forte contraste, longe dos distritos turísticos, propriedades de luxo e hotéis 5 estrelas. No entanto, geograficamente, não está longe. A township existe a uma curta distância de carro de algumas das áreas mais ricas do país, sublinhando a impressionante desigualdade que define grande parte da África do Sul moderna. O nome Khayelitsha significa novo lar em isiXhosa, mas para muitos, a realidade tem sido tudo menos acolhedora. É a maior township da África do Sul, espalhando-se por uma vasta área com múltiplas zonas, algumas ligeiramente desenvolvidas, outras completamente informais. Essas zonas incluem uma mistura de casas de tijolo, barracos e terrenos abertos frequentemente ocupados por recém-chegados construindo abrigos com quaisquer materiais que consigam encontrar. A infraestrutura rodoviária é inconsistente, asfaltada em algumas áreas, terra e cascalho em outras. O transporte público é pouco confiável e muitas vezes inseguro. O acesso à educação, saúde e saneamento varia drasticamente de quarteirão para quarteirão. Apesar desses desafios, Khayelitsha continua a crescer, impulsionada tanto pela migração quanto pelas altas taxas de natalidade.
Sua localização estratégica, perto do centro urbano, torna-o ainda mais surpreendente que os serviços básicos ainda estejam em falta. Os residentes são frequentemente pegos entre dois mundos, perto o suficiente para ver a riqueza da cidade do Cabo, mas longe o suficiente para serem excluídos dela. A geografia de Khayelitsha não é apenas física, é simbólica de profundas divisões sistêmicas. Entender onde Khayelitsha está localizada é crucial para entender por que é do jeito que é. Um lugar de dificuldades e esperança, isolamento e proximidade, marginalização e resiliência. Raízes do Apartheid. Criação forçada. As origens de Khayelitsha residem na era sombria e dolorosa do Apartheid, a política sul-africana de segregação racial institucionalizada. Mais do que apenas um sistema político, o Apartheid era um poderoso mecanismo de controle que ditava onde as pessoas podiam viver, trabalhar e existir com base na raça. Em cidades como a Cidade do Cabo, o governo do Apartheid removeu à força populações não brancas de áreas urbanas centrais e as realocou para a periferia. Khayelitsha foi um desses locais de realocação forçada. No início da década de 1980, quando assentamentos urbanos informais como Crossroads foram demolidos pelo Estado, o governo precisava de um lugar para colocar a população negra deslocada. Essa solução foi Khayelitsha. Estabelecida em 1983, foi apresentada como um projeto habitacional temporário. Mas, na realidade, foi um ato de deslocamento sistêmico. As pessoas foram transferidas para lá contra a sua vontade, separadas das suas comunidades, empregos e histórias, e deixadas numa área árida e subdesenvolvida, sem infraestruturas ou serviços. Milhares de famílias foram realocadas para esta planície seca e arenosa em Cape Flats. Em pouco tempo, a população explodiu além do que alguém havia planejado ou preparado. Não havia estradas pavimentadas, nem água corrente, nem sistemas de esgoto, nem eletricidade. O que começou como uma solução temporária, logo se tornou permanente. Abrigos improvisados se transformaram em casas permanentes. À medida que mais pessoas chegavam, Khayelitsha crescia organicamente, sem qualquer planejamento ou supervisão central. O legado desta criação forçada ainda ecoa hoje. O próprio layout de Khayelitsha, sua distância do centro da cidade, sua estrutura caótica, seu acesso limitado a oportunidades, não foi um acidente. Foi projetado para marginalizar. Compreender estas raízes é fundamental para compreender os desafios que Khayelitsha enfrenta hoje. Não foi construída para o sucesso, foi construída para excluir. Boom pós-apartheid, crescimento sem plano. Quando o Apartheid terminou oficialmente em 1994, muitos acreditavam que bairros como Khayelitsha começariam a diminuir ou desaparecer por completo. Presumia-se que, com a queda das leis de segregação racial, as pessoas voltariam para os centros das cidades, e a era da separação geográfica ficaria para trás. Mas a realidade acabou sendo bem diferente. Em vez de diminuir, Khayelitsha cresceu. E rápido. Uma das maiores razões foi que o fim do Apartheid não apagou décadas de exclusão econômica. Muitos sul-africanos negros continuaram a viver na pobreza, sem acesso a empréstimos para habitação, sem emprego formal e sem oportunidades de se mudarem para bairros melhores. A habitação formal permaneceu fora de alcance. Então, as pessoas ficaram onde estavam, ou mudaram-se para Khayelitsha, em busca de qualquer tipo de abrigo. A segunda razão foi a liberdade de movimento. Sob o Apartheid, os sul-africanos negros tinham restrições sobre onde podiam viver. Após 1994, eles foram finalmente autorizados a se mudar para as cidades. Isso abriu as comportas para a migração interna.
Pessoas de áreas rurais foram para centros urbanos, como a Cidade do Cabo, mas com poucos recursos e apoio governamental limitado. Muitos acabaram em Khayelitsha. Em 2011, a população oficial era de mais de 400 mil, embora estimativas de organizações da sociedade civil sugerissem que poderia chegar a 1,2 milhão. A infraestrutura do bairro, já sob pressão, ficou sobrecarregada. Os recém-chegados construíram barracos em qualquer espaço disponível, muitas vezes sem licenças, serviços públicos ou planejamento de segurança. Em vez de ser temporário, Khayelitsha tornou-se um lar permanente para centenas de milhares. Ele passou de um assentamento para uma cidade dentro de uma cidade, mas sem os serviços, estrutura ou apoio que uma cidade requer. Essa expansão descontrolada está na raiz de muitos dos problemas atuais de Khayelitsha. Desafios atuais: crescendo, mas deixado para trás. Hoje, Khayelitsha enfrenta um dilema complexo e urgente. Continua a crescer rapidamente, mas a infraestrutura e os serviços públicos necessários para sustentar sua população não estão acompanhando o ritmo. A cada ano, novas famílias chegam. Algumas migrando de áreas rurais da África do Sul, outras de países vizinhos, atraídas pela esperança de oportunidade na Cidade do Cabo. No entanto, elas se veem estabelecendo-se em uma township que nunca foi devidamente planejada para começar. A habitação continua sendo uma questão crítica. Projetos de habitação governamentais existem, mas são lentos para serem implementados e muitas vezes atendem apenas uma fração daqueles que precisam. À medida que uma casa é construída, várias novas famílias chegam e constroem barracos informais nas proximidades. O resultado é um padrão de crescimento que é não regulamentado e difícil de gerenciar. Serviços básicos como água, saneamento, educação e saúde ficam muito atrás da demanda. Algumas escolas estão superlotadas e com poucos recursos. As clínicas lutam para atender às necessidades de milhares. As estradas estão se deteriorando e muitas partes da township ainda estão sem eletricidade confiável ou sistemas de esgoto. Embora algumas melhorias tenham sido feitas, como a introdução de linhas de transporte público ou novos centros comunitários, elas geralmente parecem insuficientes. Os moradores frequentemente expressam frustração por a township ser tratada como uma reflexão tardia pelos funcionários da cidade. Apesar de seu tamanho e importância, Khayelitsha ainda é vista por muitos como uma exceção em vez de uma parte integrada da Cidade do Cabo. As pessoas aqui não querem apenas sobrevivência. Elas querem dignidade, respeito e oportunidade. O maior desafio agora não é apenas o desenvolvimento físico, mas também a vontade política. Como você eleva uma comunidade tão grande, tão complexa, sem destruir o que a torna única? E como você faz isso rápido o suficiente para importar? O futuro, um teste para a África do Sul. Khayelitsha não é mais um assentamento temporário. É uma parte permanente, vibrante e complexa da Cidade do Cabo. Com uma população estimada em centenas de milhares, é um dos maiores assentamentos urbanos de toda a África. A questão não é mais se Khayelitsha pertence, mas que tipo de futuro terá. E o que esse futuro diz sobre a África do Sul como um todo. Existem dois caminhos possíveis pela frente. Um é a negligência contínua. Um futuro onde Khayelitsha permanece marginalizada, onde as melhorias são lentas e parciais e onde gerações ficam presas na pobreza. O outro caminho é a integração. Um em que a township se torna totalmente conectada ao resto da Cidade do Cabo, econômica, social e politicamente. Sinais de ambos os futuros já existem. Por um lado, há novas escolas sendo construídas, rotas de transporte sendo aprimoradas e jovens líderes surgindo de dentro da comunidade. Por outro lado, habitações informais continuam a se espalhar. A criminalidade permanece alta e muitas pessoas ainda não têm acesso a serviços básicos.
O que está claro é que Khayelitsha é um símbolo. Seu sucesso ou fracasso será visto como um reflexo da capacidade da África do Sul de lidar com suas desigualdades mais profundas. Esta township incorpora tanto as feridas do passado quanto as esperanças para o futuro. Se prosperar, provará que a transformação não é apenas um sonho. É possível. Para que isso aconteça, a mudança deve vir não apenas da política governamental, mas também de investimento sustentado, empoderamento da comunidade e compromisso nacional. Khayelitsha não deve mais ser vista como separada. Seu futuro é o futuro da África do Sul. E como o país a trata, hoje e amanhã, falará mais alto do que qualquer promessa política. O que um lugar como Khayelitsha faz você sentir? Choque, tristeza, admiração ou tudo de uma vez? Se esta história fez você parar ou refletir, diga-nos o que mais chamou sua atenção. Existem inúmeros lugares como este ao redor do mundo, invisíveis, inaudíveis, mas cheios de vida. Obrigado por estar aqui. Até a próxima.